Problemas respiratórios, muitas vezes, eles acabam passando por determinadas situações respiratórias e você não tem ideia que tudo começa muitas vezes daqui, né? De uma rinite. Às vezes você não tem ideia por que acontecem os sangramentos. Então a gente vai aproveitar esse gancho das informações diante também das viroses que estão aí, que provavelmente virão. A gente já está vendo esse clima sendo mudado, tem hora que está quente, tem hora que está meio frio, muito vento, muita poeira. E já vai chegar chuva. E a gente sabe que tudo muda, e muda de uma hora para outra. Muitas vezes você entra no ar-condicionado, aí você sai naquele solzão quente. Ontem eu tenho certeza absoluta que o clima estava superior ao que a gente possa imaginar. E acredito eu que os sangramentos também acontecem. E é claro que a gente vai falar sobre esse assunto também, tanto na vida das crianças como até os adultos. Quando é normal um sangramento e quando não é normal um sangramento. E a gente acaba falando também dessa área superior, que acaba trazendo problemas também de saúde e que pode chegar também ao lado respiratório, né? Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, muito obrigado pelo convite, Vanusa, poder contribuir com a população para tirar as dúvidas. Essa questão do sangramento nasal sempre é uma preocupação na população, porque eles sempre têm esse medo e receio de um sangramento ele ser proveniente do cérebro. Esse é o medo da população, onde, graças a Deus, é raríssimo isso acontecer. Em geral, esse sangramento ele acontece no mundo por causa de uma irritação da pele por dentro do nariz, uma inflamação, desencadeada por vários fatores. Ou por nós mesmos ficarmos futucando o nariz, ou por processos de infecções virais, como o colega falou previamente, ou por irritantes no nosso meio ambiente, como você mesmo falou. Poeira pode ser desencadeado por fumaça, até por micro-organismos chamados ácaros. E vai inflamando e, popularmente a gente vai chamando, inflamou, o vaso ficou mais à mostra, ficou um pouquinho frágil, terminou abrindo um pouquinho abrindo um pouco o vaso, desencadeou o sangramento e isso, graças a Deus, mais de 80% a 90% é um sangramento que chamamos de pequena monta. Pequenininho, que muitas vezes ele é autolimitado, para sozinho, outras vezes precisamos de uma medida que dá para fazer até dentro de casa, mas outras vezes sempre precisa ir para urgência, emergência, para poder o colega poder intervir para poder parar esse sangramento. Quando a gente fala de sangramento, acontece mais nas crianças? Acontece muito nas crianças, porque criança, de certa maneira, ela não tem um autocontrole em relação a algumas atitudes que elas mesmas fazem. Algumas brincadeirinhas que nós adultos podemos nos prevenir. Crianças, elas brincam com muita terra, bota a mão em qualquer lugar, termina levando a boca, até por uma questão de ampliação dos sentidos, o tato, o sabor, que termina o nariz ele sendo um pouco lesado, não por culpa dela mesma, mas o desenvolvimento acontece isso, logo também pela imunidade que ainda está se formando um pouquinho. Aí termina desencadeando, Vanusa, esse sangramento, e as mães ficam extremamente preocupadas, claro, porque ninguém sabe o que é que está vindo de dentro do nariz. Graças a Deus não é nada grave em relação à porcentagem que acomete a população mundial, mas todo sangramento nasal deve e obrigatoriamente ser investigado. Pronto, quando você fala em ser investigado, em que momento pode ser uma doença ou um problema e que venha dessa área? Desencadeou o sangramento, sendo um sangramento pequeno, parou sozinho, bom que você já pode fazer uma programação de uma consulta mais eletiva. Teve o sangramento, não conseguiu abolir naquela intervenção, que eu já até tinha feito previamente em outra apresentação aqui, de como é que se faz para poder abolir o sangramento, aí você deve se dirigir à urgência, cessando ou não o sangramento, porque nós particularmente ainda não sabemos do que é proveniente, se é por uma inflamação, se foi por uma irritação, se foi porque cortou um pouquinho do nariz do lado direito. Um pelinho que foi arrancado, né? Justamente, ou até algo mais grave, que chamamos de neoplasias, tumores, como eu reitero novamente, não é comum, é raro, mas até que se prove o contrário, temos que fazer uma investigação para tirar essas dúvidas, porque a mãe fica aflita. Sim. Fica bem. Quais são os tipos assim de inflamações ou infecções que podem causar de uma certa forma mais problemas de sangramentos? Porque às vezes não é só no nariz, né? Sim. Pode acontecer também, pode acontecer outros tipos de sangramentos em outras partes ou sempre vai vir do nariz? Não, pode ter sangramento de qualquer outra parte. Ouvido.
Pode sim, ouvido, olho, nariz. Nariz é porque é mais comum de todos, mas ouvido pode acontecer, sair uma quantidadezinha de sangue lá de dentro do ouvido, só um adendo, por você futucar o ouvido, que a pele do ouvido é a segunda mais fina do corpo, só perde para a pálpebra superior, ou ser proveniente através de uma inflamação, infecção, por exemplo, de uma sinusite que subiu para dentro do ouvido e desencadeou isso. Já em relação à pergunta, a quantidade de doenças, por exemplo, rinite pode dar sangramento no nariz, sinusite pode dar sangramento no nariz, o próprio gripe e também o resfriado, que pode também desencadear inflamando a mucosa e dando esse problema, assim como problemas maiores, tumores, traumas, pessoas que praticam esporte, jogam bola, e isso já tem um fator mais definido, ocasionou, estava naquele momento executando tal atividade e terminou desencadeando. Aí a gente faz uma avaliação mais profunda, porque muitas vezes o nariz não é só essa parte aqui, ó. Aqui é só uma parte de cartilagem, mas ele é todo em volta, que é formado tanto por cartilagem e osso, e no meio separado por um septo, que vai até o fundo do nariz, e você vendo aqui de lado, ele vai até lá no fundo. É onde, em geral, acomete mais as doenças. Mas os sangramentos do nariz, ele acometa, Ivanusa, muito mais aqui na região da entrada, que mais de 80% também, e que, graças a Deus, nós conseguimos resolver assim de forma mais ambulatorial, que chamamos, de forma sem precisar de uma intervenção maior. Como é que a gente deve chamar a atenção das pessoas para fazer um cuidado antecipado, né? Porque a gente sabe que as prevenções, as pessoas não costumam buscar um profissional sem antes ter uma queixa. Verdade. Geralmente eles buscam esse tipo de profissional quando eles têm uma queixa de dor de ouvido, algum problema nasal. Mas assim, quando é que a gente deve chamar a atenção dessas pessoas para que não venha ter uma cirurgia amanhã ou depois? Se você perceber a população em todas as áreas, não só na medicina, otorrinolaringologia, fisioterapia, os colegas vêm muito até na TV para sempre relatar sobre a prevenção antes do tratamento. Até reduz o custo para a própria pessoa sobre isso, mas a população é muito focada em relação ao tratamento. O que podemos fazer é, por exemplo, na área da otorrinolaringologia, nas vias aéreas superiores, as pessoas menosprezam muito uma coceira, uma irritação no nariz. Futucar o nariz, acreditam que ser normal. Espirrar, tossir, não, isso aqui é do meu dia a dia, foi porque aconteceu isso. Tudo bem, pode ter sido desencadeado por esse fator. Agora, está sucessivamente passando vários dias e desencadeando, ou então, de forma intermitente, vem passa 2 dias, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Então, isso é um alerta. Esses sintomas, eles estão lhe dizendo, procure um colega médico para poder fazer uma intervenção. Porque muitas vezes, não obrigatoriamente, o sintoma ele não vem abrupto, grave de uma vez. Alguns podem vir com sangramento, chamamos de grande monta, que parece uma cachoeira, mas é raro. Agora, o comum é ele ficar avisando, com vários sintomas, até chegar uma hora onde as pessoas sempre buscam dessa maneira ficar bem abundante e, muitas vezes, quererem que a gente resolva de forma imediata. Só que nós temos que ter essa peculiaridade em agir de forma rápida, mas também temos que ter a contribuição da população sobre os seus sintomas. Isso é importantíssimo. Então, coceira no nariz, espirro, tosse, sensação de nariz cheio, até dor na face, nariz tampado, obstruído, congestionado, até febre. O paciente está com febre ainda sem sinais localizatórios. Alguns colegas, eles encaminham para mim poder investigar, ver se também se não contempla a sua área, porque isso pode desencadear e às vezes nós mesmos somos pegos de surpresa por um sintoma que não é nem comum da área. Aí diz, opa, conseguimos ver o que é o problema, vamos logo intervir. Então isso é importante. Quando a gente fala de comportamento das pessoas e atitudes, o que costuma ser muito errado através do comportamento das pessoas? Assim, o que é que eu vejo que é muito errado em relação ao comportamento das pessoas? Elas pegam no nariz de forma errônea. Elas terminam não fazem a lavagem nasal. Sim. Ou muitas vezes quando fazem de forma errada,
Muitas vezes não os culpo pelo próprio ensino que nós não temos. Isso já tentei inserir isso em alguns momentos na escola. Como lavar, né? Que fosse, até uma vez você comentou aqui relacionado a escovar um dente. Justamente. Vai escovar o dente, já faz logo a lavagem. Já faz logo a lavagem. Eu acredito que seria uma coisa que poderíamos adotar. Nós não ensinamos as nossas crianças a poder escovar o dente, como é que faz e tudo. Vamos fazer isso com soro fisiológico. No começo pode ser que a criança não faça sozinho, mas com o tempo, quando ela cria um cognitivo melhor, ela mesma vai fazendo. Tem soros, assim, que é só tirar a tampinha e fazer da forma correta. Vou dizer aqui novamente, só pegar ou pela seringa ou pelo próprio que já vende na farmácia, colocar aqui por dentro do nariz. Desculpa até a maneira como faz com o dedo aqui, mas é para expressar melhor para vocês. Colocando aqui por dentro do nariz, mirando para o olho. Ou então, e se você estiver de frente para a pia, no caso, que você vai fazer com a seringa que termina escorrendo, curva um pouquinho para frente, faz nessa direção do olho. Se você inclinou um pouquinho a cabeça, agora você faz em direção para cima. Perceba que você angulou o dedo e a cabeça. E terminou lavando essa região lateral. Muitos querem lavar o meio. Sim, isso é muito do errado, nariz. Né? Aí termina chegando para mim. Doutor, estou lavando o nariz, não está indo para o outro lado. Não estou conseguindo lavar. Não estou conseguindo lavar. Lava a região que termina ocasionando um trauma, que é bem rígido, e muitas vezes não vai para o outro lado. Entendam, não obrigatoriamente deve ir para o outro lado e sair pela boca. A gente quer que seja assim, mas tem pessoas que estão um pouquinho inflamado, que o que você já fez, mesmo voltando pela própria narina, já está sendo eficaz. Então, temos que ter essa nuance. Claro que, persistentemente, está saindo sempre pela mesma narina que lavou, veja com o seu médico o que é que está acontecendo, se tem algum bloqueio lá que está desencadeando isso, mas é importante. A gente tem uma imagem no telão muito interessante. Sim. As pessoas vivem com lencinho no nariz e, nossa, às vezes cometem alguns erros na hora de usar esses lencinhos, né? O que pode ser exagerado também pode provocar sangramento, né? Pode, porque se você fizer, por exemplo, pela imagem, a pessoa ela pega no nariz aqui, se ela não estiver tendo um sangramento nasal, ela quer fazer assim, ó. Coçar bem o nariz. Muitos forçam bem na hora de suar, né? Força, e a pelezinha do nariz, junto com o vaso, ele termina abrindo, ele é muito frágil, Vanusa. Aí abre e termina sangrando. Agora, Linkelson, mas eu já vi pessoas que sangraram o nariz e estiveram fazendo dessa maneira. Aí, depois que desencadeou, correto. Primeiro ponto de erro. É mais fácil nós aprendermos com os erros do que com acerto. Sim. Sangramento nasal não se deita a pessoa. Eles querem deitar a criança ou adulto em busca de não vir para fora, mas se ele não vem para fora, ele vai ficar entrando para dentro. Não, durante uma vida toda, levanta a cabeça dessa menina, levanta a cabeça e fica assim. Apesar de eu estar falando de uma forma de entrar para dentro, sair para fora, mas é para as pessoas se conscientizarem. É de um linguajar mesmo, para que as pessoas entendam. Coloquial, porque tá descendo aqui, vai terminar chegando no estômago, irrita e vomita sangue. Aí é que o susto é maior. Então, coloca sentar. A criança colocou no colo do pai ou adulto para frente, fecha o nariz. Se tiver com lenço, melhor. Se não, pode ser com a mão. Prende com os 2 dedos em torno de 15 a 20 minutos. Abre a boca para respirar pela boca. Se puder chupar um gelo, pode chupar, porque termina fechando. Gelo desencadeia na medicina vasoconstricção, que é uma coisa muito fria. Vasoconstricção significa fechar o vaso. Estamos fechando o vaso do céu da boca, que é o chão do nariz. Assim como quem tem compressa gelada pode fazer, mas quem não tem, bota uma sacola, água gelada e gelo. Bota uma fraldinha, nariz está tampado, bota uma fraldinha em cima, porque coisa muito gelada queima a pele. Coloca uma fraldinha e coloca o gelo aqui em cima. Mais de 80% chega até na urgência com sangramento cessado. Agora, doutor, por que durante muito tempo sempre foi comunicado para os pais, para as mães, quando estiver sangrando, nunca assim? Olha, Cultura. Se você ficar assim... Mas, é cultural. Pronto. Isso é cultural, porque as pessoas têm medo de sangue. Sim. Na população, a cada 10 pessoas, 7 têm medo de sangue. E Tem elas, gente que até desmaia, né? justamente, e elas buscam reduzir e não ver o sangue. Como é que eu vou fazer? Deitando. Parou? Opa, tô feliz.
Mas, de acordo com os estudos, evoluindo e tudo, a fisiologia, nós fomos entender que não podemos fazer isso. Porque vai ter uma hora que irrita tanto o nosso estômago e que vai terminar, dando um sangramento pela boca, porque irritou o estômago e vomitou. Aí, popularmente, o povo diz assim, terminou a pessoa vomitando sangue, se assustou todo mundo, até o povo ao lado desmaiou. Isso é uma coisa que acontece, já vi isso acontecer, mas entendo, não vem do estômago. Pelo menos a princípio. Está vindo do nariz, porque ele tem que drenar para algum local. O que falar também dessas pessoas que costumam tomar antibióticos ou, de uma certa forma, exageram os remedinhos comprados sem orientação médica? É um problema. Ou não tomar um antibiótico como deve ser tomado? É um problema, por isso que na TV... obrigatoriamente foi inserido em muitas medicações que é vendido de prateleira. Em caso de persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, porque tem pessoas que antigamente, a maioria das medicações era comparado por conta própria. Antibiótico hoje já virou um controle de receituário especial, é prescrito somente por médico e deve ser comprado somente com receita médica. Antibiótico é uma coisa que age muito bem quando tem infecção bacteriana e que é indicado, mas lembrando que ele vai ser filtrado em algum local, rim e fígado em geral, e pode ir até para outras regiões, coração, enfim, mas pode desencadear, você resolve um problema e desencadeia outro. Já aconteceu, crianças terminam dando problema de rim e terminando fazendo uma diálise por causa de um uso do antibiótico indevido e dando problema no fígado, que chamamos hepático, da mesma maneira. E as pessoas utilizando algumas medicações, tem medicações de prateleira que causa sangramento dentro das pessoas. Eu, particularmente, com meus pacientes, eu sempre, doutor, qual o remédiozinho que acontece, que eu já deixo logo em casa para poder usar? Eu, particularmente, eu não gosto muito disso, porque muitas vezes a pessoa compra, às vezes até trocado um pouco na farmácia, não use esse outro que é melhor, e termina desencadeando um problema que, onde muitas vezes até para os colegas descobrirem um problema, é grande. Não obrigatoriamente seja da minha área do nariz, mas pode ter sangramento abdominal e termina dando um problema maior para as pessoas. Então, antes que essas doenças virais aí tomem de conta com essa mudança de clima, lembrando, lavar o nariz. Lavar o nariz, hidratação, no mínimo 2 litros de água por dia, 2,5 litros, porque você bebendo água, você vai fazer com que você hidrate as células, hidrate mucosa, reduz a inflamação, melhora a imunidade. Você pode perceber que as pessoas elas terminam reduzindo o sangramento. Eu recebi uma imagem recente até de uma paciente, uma pessoa que bebia 3,5 litros, era 3 litros de água por dia. Em 4 semanas o semblante dela como mudou, até na pele, que não é nem minha área obrigatoriamente, é da dermatologia. Então, importantíssimo, lavagem do nariz com soro, temos que hidratar toda essa mucosa. Não esqueça, nariz não é só isso, nariz é tudo isso. Lavando bem, você reduz até suas idas na urgência, emergência e até no consultório eletivo. E relacionado a objetos que são muitas vezes colocados ou no ouvido, às vezes colocam no nariz, as pessoas têm um costume, né? Pessoas têm um costume, ouvido, muitas pessoas querem colocar cotonete, chave, grampo, pena de galinha, isso é uma cultura. Por favor, isso é errado. Dentro do nosso ouvido nós não podemos fazer porque é muito sensível. Demais chega no meu consultório pessoas com o ouvido perfurado, paralisia no rosto, onde muitas vezes é desencadeado por esses problemas. Entenda, o ouvido, você quer limpar com cotonete, pavilhão é uma coisa, ouvido termina sendo só um buraquinho. Colocou o cotonete, você sai com a bordinha suja, mas lá no fundo você está empurrando. Imagine uma chave, um grampo. E tem brinquedos que você pode perceber que tem crianças menores que 3 anos que não pode ter. Por quê? Porque criança pega tudo e bota dentro do nariz, ouvido, e é um corpo estranho nasal ou auditivo e gera uma emergência otorrinolaringológica que deve ser removido. Isso, e a gente tem que chamar a atenção das mães com crianças pequenas em casa. O meu irmão mais jovem, né, que hoje já tem mais de 30 e poucos anos, na época ele conseguiu tirar um pedacinho de esponja e colocar dentro do ouvido. E por incrível que pareça, o mais difícil foi saber o que tinha no ouvido desse menino.
Quando a gente chegou na emergência, que foi tirado esse pedaço de esponja, ninguém acreditou. Ninguém acredita. Como conseguiu colocar lá? Então, é interessante chamar a atenção das mães que têm crianças que gostam de estar mexendo em tudo, né? Verdade. Porque criança cega, gente. Não adianta não, criança cega. Verdade. E tanto nessas coisas, perceba que até em tomada você tem que botar esses cuidados, porque é uma curiosidade da criança, ela quer descobrir o mundo. Verdade. E não obrigatoriamente ela E culpada tudo ela quer dela. colocar na boca, no ouvido, em qualquer lugar, até no nariz. E é melhor nós orientarmos dessa maneira do que orientarmos depois de um trauma. Porque Verdade. depois de um trauma, claro que ela vai ficar com receio, só que ela fica com receio até de ir no consultório. Aí termina tendo que remover, aí ela fica com receio porque estão mexendo no ouvido dela. Então, vamos evitar esse ponto. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você? Quem quiser entrar em contato, tem através das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, @Dr. Linkelson Marques. Lá eu propago mais informações da área profissional. Inclusive, estou até fazendo um monte respondendo várias respostas, tem bem umas 50, 60 ali, mas é importante pelo menos as pessoas ficarem mais cientes e conhecimento sobre a área, onde muitas vezes não é divulgado.